E o Vasco tem sido criticado pelo torcedor cruzmaltino, motivo a demora na contratação de reforços. Já são 3 semanas desde que a janela abriu e nenhum reforço oficializado, apesar de todas as especulações do mundo. Poucos clubes no Brasil tiveram tantos nomes especulados quanto o Vasco. Com o Sousa, negociação fechada. O atleta chegou a se despedir da torcida, do Racing, mas voltou aos treinos. Ninguém no Vasco explica o motivo. Na Argentina, a justificativa se dá porque o Vasco não teria depositado os 2 milhões de dólares prometidos na segunda-feira. Agora, também de acordo com a imprensa argentina, ou o Vasco deposita 4 milhões de dólares ou o Sousa será utilizado em jogos e a negociação será desfeita. Várias outras novelas também já terminaram com um final triste para o torcedor cruzmaltino. Jair, zagueiro do Nottingham Forest, Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, pro ataque todos os nomes que você possa imaginar. Agora o Vasco trabalha na tentativa de fechar com o Colídio do River Plate e De Ossa, volante do Betis. Enfim, diante desse cenário, o torcedor tem ido às redes sociais para protestar em relação à demora na contratação de atletas, especialmente nas tratativas do Admar Lopes, que em sua chegada ao Vasco no ano passado deixou excelente impressão, melhorando o time. A janela de janeiro já não foi tão boa. E essa extremamente lenta. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar. Você entende essa demora? Faz parte do processo? É porque o Vasco está pensando em jogadores grandes? Usa o espaço para comentário e explica e opina sobre o tema. Antes de mudar de assunto, só contar que o Vasco enfrenta o Fluminense na noite dessa quarta-feira, depois do 0-0 na ida, com um provável time seguindo essa escalação. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Jair, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Brenner e David ou o Nuno Moreira. Você prefere o David ou o Nuno Moreira? Confesso que eu tenho uma grande dúvida sobre o tema. E Gustavo Scarpa vai mesmo jogar no Atlético Paranaense? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Odair Hellmann, o técnico do Furacão. A situação do Scarpa é conhecida, ele está fora dos planos do Galo, só que o Atlético pede uma compensação a partir de 3 milhões de euros. O Atlético Paranaense fez contratações maiores e com cifras superiores a essa. O problema é investir 3 milhões de euros num atleta de 32 anos de idade, cujo salário é de 1.200.000 reais por mês. Ninguém hoje no Furacão tem um salário tão alto. Então, diante dessa situação de salário alto, mas necessidade de investimento por um atleta de 32 anos, estou para te dizer que a negociação talvez não aconteça. Abre aspas para o Odair Hellmann, temos alguns nomes que o clube está vendo. O Scarpa poderia ser um, mas não há nada definido ainda. Scarpa, que na atual temporada soma 23 jogos, com 2 gols e 5 assistências, o fato de ter disputado só 10 partidas no Brasileirão ainda lhe permite se transferir para um rival de Série A. E o Cruzeiro ainda busca reforços? A pergunta é pertinente, especialmente depois da tentativa frustrada de comprar o Brian Rodrigues do América do México, numa transação que poderia chegar até 12 milhões de dólares, incluindo valores fixos e bônus. Vale contar, porém, que o Cruzeiro já tem 6 reforços somente nessa janela. Gabriel Rojas, 29 anos de idade, lateral esquerdo. Gabriel Peck, meio atacante, 25 anos de idade. Zé Lucas, volante, 18 anos. Lúcio Rodrigues, atacante, 23 anos. Wesley, atacante, 21 anos. João Costa, atacante, 21 anos. Muitos reforços para o ataque e a resposta que eu tenho da diretoria do Cruzeiro é de que não há mais pressa para contratar reforços. O Cruzeiro tinha como objetivo oferecer alternativas e soluções para o técnico Arthur Jorge, de olho nos 2 confrontos contra o Flamengo de oitavas de final da Libertadores. O prazo de inscrição na Libertadores se encerra nessa sexta-feira. Com as chegadas do Lúcio, do Wesley e do João Costa, o Cruzeiro entende que cumpriu o que havia prometido ao treinador. E agora vai aguardar. Não dá para descartar que o Cruzeiro ainda traga contratações até 11 de setembro, mas por agora não deve aparecer nada. O objetivo é entender se ainda há limitações e dificuldades e aguardar por movimentos do mercado. Vai que aparece uma grande alternativa de um jogador que o Cruzeiro gosta, ou que não custe tanto dinheiro, ou que custe, mas que caiba dentro do bolso do dirigente cruzeirense. Só para completar, registrar que Wesley é aguardado nessa quinta-feira em Belo Horizonte e chega por empréstimo sem custos e sem opção de compra. O João Costa, atacante brasileiro que se naturalizou português, vem do Al-Ettifaq, também por empréstimo, opção de compra de 5 milhões e meio de dólares. A opção de compra mais cara é de Lúcio Rodrigues, negócio na casa dos 15 milhões de dólares, se o Cruzeiro assim quiser comprar. E o Danilo, volante do Botafogo, entrou na mira da Atalanta da Itália.
volante que quase se transferiu para o Palmeiras, o Botafogo recusou 30 milhões de euros, jogador que não quis se mudar para o Zenit e que agora interessa ao clube do Cáutio. O problema é que a Atalanta oferece 25 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 147 milhões de reais. O Botafogo já recusou 30 milhões de euros e sonha com até 40 milhões de euros. Dos 147 milhões que a Atalanta sinaliza, para os 236 milhões de reais que o Botafogo quer, há uma grande distância. A curiosidade é que, se não quis se mudar para o Zenit, o Danilo gosta da ideia de se mudar para o futebol italiano e faz força para que o negócio aconteça, mas imagino que não há nenhuma possibilidade de Botafogo aceitar uma oferta menor do que aquela que ele teve do Palmeiras alguns dias atrás para se ver livre do atleta. E você? Pediria quanto para vender o Danilo? Será que o Botafogo errou quando recusou a proposta do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Neymar provocou dirigentes, torcedores e membros da comissão técnica do Remo depois da classificação santista. Na noite dessa terça-feira, em Belém, o Santos venceu por 1-0. O Neymar, que começou o jogo no banco de reservas, foi utilizado no segundo tempo e ganhou no corpo do Zé Wellison e cruzou na medida para o Rony, que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. Vitória por 1-0, que também foi marcada pela expulsão do Marlon, zagueiro do Remo no primeiro tempo, expulsão controversa. Como no jogo de ida na Vila Belmiro havia tido empate em 0-0, essa vitória por 1-0 classifica o Santos para as quartas de final e assegura 4 milhões de reais. Pois bem, quando os jogadores deixavam o campo na direção do vestiário, já na parte interna do estádio, o Neymar começou a ser provocado por dirigentes e familiares de dirigentes que estavam dentro do vestiário. O Neymar não gostou do que ouviu e começou a responder com provocações, gritando eliminado, fazendo careta, dançando. Os dirigentes e membros da comissão técnica, esse pessoal do Remo que estava no vestiário, não gostou e começou a derrubar grades, ameaçando invadir o vestiário santista. Não houve isso, embora a confusão tenha sido armada. O presidente do Remo, o Tonhão, disse o seguinte, abre aspas, esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Quero muito ouvir a sua opinião. O Tonhão, presidente do Remo, tá certo? Ou é o Neymar quem tá certo? É só importante registrar que desde que chegou ao Mangueirão, o Neymar foi muito provocado por torcedores e faz parte do jogo. No fim da partida ele decidiu reagir, responder. E você é quem vai dar o veredito. O Neymar tá certo, tá errado? Ah, deixa eu só completar com uma última. Uma vereadora lá de Belém vai sugerir uma votação para que o Neymar se torne persona não grata na capital paraense. Tudo por conta dos episódios dessa terça-feira. E o Palmeiras registrou prejuízo de 124 milhões de reais nos 6 primeiros meses desse ano. Isso significa que Leila Pereira gastou 124 milhões a mais do que arrecadou no primeiro semestre de 2026. É só importante lembrar que para os clubes de futebol, o primeiro semestre é pior em termos de arrecadação do que no segundo. Os clubes costumam ter mais dinheiro à disposição no segundo semestre, porque é quando se pagam, por exemplo, cotas de TV, premiações por títulos e vendas de atletas. Palmeiras teve esse resultado muito ruim do ponto de vista financeiro também, porque optou por não vender atletas do time principal. Foram vários os jogadores especulados por clubes do exterior, mas a Leila Pereira, como eu disse para vocês, colocou na cabeça que precisa ser campeã da Libertadores antes de deixar a presidência do clube em dezembro do ano que vem e vai dar prioridade para a venda de atletas que não são tão importantes assim. Se houve um prejuízo de 124 milhões, é importante contar que o Palmeiras registrou somente no mês de junho 58 milhões de déficit. O endividamento saltou para 822 milhões de reais. Ah, esqueci de uma parte importante. Se o Palmeiras teve um prejuízo acumulado de 124 milhões, o orçado para esse mesmo período era de um prejuízo de só 19 milhões, só para vocês entenderem como as contas não vão bem. Receita Alviverde de 432 milhões de reais, o orçado era de 619 milhões de reais, há um vácuo bem grande, de quase 200 milhões a menos arrecadados do que haviam sido planejados. Só para completar, contar que o Palmeiras precisou recorrer a um empréstimo de 20 milhões de reais e esse tipo de movimento
costuma ser normal nos times de futebol, mesmo levando em consideração que o Palmeiras é o segundo mais rico do país. A saideira sobre finanças do Verdão, a previsão ainda nesse momento é de que o clube termine a temporada com 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita e um superávit de 11 milhões e 200 mil. Quero te ouvir sobre o tema. Leila Pereira faz boa gestão? Esse número de 124 milhões de reais de prejuízo no primeiro semestre te assusta? Ou o que vale é título no fim da temporada? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião.